pra usar como trampolim. Eu sofri muito bullying, né? E eu normalizava isso. Então, minha vida no colégio era andar de cabeça baixa. Você andava no colégio... Era anos 90? Final dos anos 90. Então, preconceito absurdo. Então, super. Não, e em Natal, que é uma cidade super conservadora. Minha adolescência foi em Natal. Muito machista. Então, eram coisas bizarras, assim. Eu passei por coisas muito bizarras. Eu andava de cabeça baixa pra não ser notado. E não ouvia ai, ai, ui, ui. Isso era o de menos, tá? Porque era assim, colocar pé pra eu cair, cantar uma música do Mamonas Assassinas dizendo por onde passa deixa o rastro de bosta. Nossa. Pegar foto minha, colocar no bebedouro maquiado, assim, escrito viado na testa. Já teve de tudo, E professora intervia ou não tinha? Cara, sabe o que era mais doido? Às vezes o professor me colocava com quem fazia bullying do lado e aí me julgava e pedia desculpas pra quem fazia o bullying. Era uma coisa muito doida. Pedia desculpa em que sentido, assim, tipo... Porque a culpa era minha por ser viado, né? Imagina, você insiste em agir assim, você insiste em ter esse jeito, porque... quando você é gay no Nordeste, na minha época, hoje em dia tá tudo muito mais confortável, que bom. Graças a Deus. Quando você era gay na minha época, era uma constante correção. Imagina eu, quando era criança, anos 80. Super. Pior ainda. Super. E eu falo, cara, a gente brincava mesmo, porque criança é maldosa. Você não tem ideia do que aquilo vai... Eu não sei essas pessoas o que aconteceu. Mas era pesado o bullying, cara, que a gente fazia. Era pesado. Eu tenho certeza Tinha, por exemplo... Na época tinha uma bonequinha que era Fofolete. Lembro da Fofolete, é óbvio. É dos anos 80. Mas eu tenho... Mas eu nasci nos anos 80, sim. E aí a gente chamava um cara de Fofolete, porque era afeminado. E, pô, você nem sabe, cara. Sim. Aquela coisa desumana mesmo, cara. Pra mim era assim, estranhos me corrigindo. Eu lembro quando eu morava no interior... Não chegava esse nível, assim, de bater, tropeçar... A minha ameaçar de porrada? Super. Isso não, cara. Nossa, já fui escoltado por professora pra casa. Nesse nível, imagina. Já tive gente me perseguindo porque eu tava tentando um namorico com uma menina e ela foi me visitar no colégio, numa aula à tarde, assim, e pra ter certeza que eu tava namorando com essa menina, eles precisavam me beijar. Então, por onde eu ia, juro, assim, umas 40, 50 pessoas me seguiam e berrando até ver a gente se beijar. Era uma coisa meio... Mas meio louca. Foi meio forçado a ter um relacionamento hétero? Eu tentei ser hétero muitas vezes na minha vida, né? Por isso que eu tô te falando, era muita correção. Por causa de religião, por causa de família, uma coisa da sua... Por causa de tudo, assim, ó. Quando eu era criança, eu lembro que eu andava no interior de Pernambuco, então eu lembro de um dia eu voltando do colégio, devia, sei lá, fazer 5ª série, 6ª série, e andando com livros assim. Tava com um monte de livro. Que era coisa de mulher andar assim e, sei lá, homem estranho me parou assim na rua pra dizer isso. O homem não anda com livro assim, carrega assim. Carrega aí fui assim. Eu, desse tamanho, carregando uma caralhada de livros aqui. Que nem consegue... Exato. Direito, né? Tipo, encontrar um amigo do seu pai, você vai apertar a mão e dizer, aperta a mão feito macho, aperta a mão feito homem. Então, isso já é uma correção sempre, assim. Eu fiz terapia aos 8. Minha mãe disse que ela era terapia pra eu entender minha relação com meu pai, porque eu tinha uma relação complicada com meu pai nessa época. Mas na real já desconfiavam que eu era gay, né? Então eu morava no interior de Pernambuco, eu viajava 180 quilômetros toda terça-feira até o Recife pra fazer brinquedoterapia, que consistia basicamente em eu brincar com o castelo de Grayskull do He-Man. Enquanto a psicóloga me fazia perguntas. Eu lembro dela perguntando sobre o emprego do meu pai, sobre isso e aquilo, mas lembro vagamente. Eu era muito criança. Depois ainda fiz terapia aos 15 de novo. Mas tua família era católica? Era de igreja ou não? Não, metade da família da minha mãe, assim, é evangélica, mas nunca foi evangélica radical, assim, do nível bárbaro que é hoje no Brasil. Minha avó me via deitada com meu marido na minha cama e tava de boa. Então... Já fui pro interior de Pernambuco andar de mãos dadas, tá tudo certo. Eu também não deito pra essas coisas hoje em dia. Mas já tentei ir pra igreja pra tentar me converter, porque quando eu tinha 16 anos, eu transei sem camisinha com alguém. E no dia seguinte, e claro, viver com HIV hoje é muito tranquilo. A gente tem, inclusive, um programa modelo no Brasil para tratamento. Pô, eu lembro dos anos 80, anos 90. Mas era uma sentença de morte, morria, né? E eu morando no Nordeste, eu não pesquisava muito, não tinha internet, não tinha essas coisas. Quer dizer, já tinha internet, mas era pobre, não tinha internet. E eu lembro que eu transei sem camisinha, porque meus pais tinham viajado. No dia seguinte eu acordei assim, olhei pro teto e falei, tô com AIDS. E aí foi uma despirocada da minha cabeça. Começou a pirar. Nossa, super. E eu lembro que eu só compartilhei disso com minha avó, que me fez queimar minha coleção de 3.000 gibis. Ué? Como promessa pra não ter AIDS. Tá brincando? Quebrar todos os meus discos, meus CDs de Marilyn Manson e coisas assim.
E aí fui pra igreja pra não ter AIDS, me converter e tentar virar hétero e tal. E ainda assim passei 3 anos até fazer o exame. Porque como é que você faz aos 16 anos? Você chega pro seu pai e sua mãe e diz, deixa eu fazer um exame de AIDS aqui pra ver. Falava AIDS na época, tá, gente? Daí quando eu fiz 19 anos fui fazer exame, criei coragem. Não tava negativo, tudo bem, tudo certo, era um alívio. Você passou 3 anos com esse negócio na cabeça. Mas assim, era uma loucura. E ao mesmo tempo era tipo um merecimento. Quem mandou você ser gay? Entendi. Entendeu? Obviamente a punição por você ser gay, porque no fim das contas você é muito errado. Confusão, velho. A vida é muito confusa pra quem é LGBT e era mais ainda nos anos 90. Você conseguia ter uma vida mais ou menos normal paralelamente a isso? Tipo, estudar, ter amigos, ou você era muito isolado? Eu nunca tive muitos amigos, eu tive alguns amigos, mas eu sempre fui uma pessoa muito traída por meus amigos. Nossa, eu vim aqui pra chorar um rosário. Mas é muito verdade. Toda entrevista que eu dou, eu acabo dizendo proteja seus amigos LGBTs, porque é muito isso, assim. No colégio, era gente me empurrando de um lado para o outro e tal. Meus amigos viam e ninguém queria se envolver. Talvez por medo de sofrer a mesma coisa, mesmo que eles não fossem gays. Ou talvez por vergonha de serem meus amigos. Então, assim, no geral... É de um jeito tamanho essa coisa do colégio. Eu tava falando disso na terapia outro dia. Não, o Evandro contou a mesma coisa. A gente tem relato assim, cara. Isso era uma coisa que acontecia mesmo, cara. Muito. E pra mim... em Minas, a própria Nani também contou algumas coisas que era brabo o negócio. Era brabo, era barra pesada. Ainda é em alguns setores. É isso que eu ia falar. Hoje... Será que mudou? Eu acho que hoje, pelo menos, tem mais LGBT se acolhendo, entendeu? Então eu era o gay do colégio. Entendi. Hoje em dia tem pelo menos 4 ou 5 LGBTs ali que podem se apoiar, podem se acolher. Mas o trauma no colégio foi tão grande que eu tava falando isso na terapia outro dia. Eu bloqueei memórias, assim, mas no sentido de bloqueei pessoas. Entendi. Às vezes pessoas me escrevem na DM, ali no inbox, dizendo que estudou comigo, que isso e aquilo. E eu olho e eu não lembro, assim. Eu bloqueei pessoas. Eu lembro de algumas pessoas bem cretinas. Eu lembro de algumas pessoas bem cretinas, não esqueço. Jamais. Mas não lembro de um monte de gente. E aí é muito engraçado, porque eu dei uma entrevista pra um podcast uns 4 meses atrás e eu falei que ninguém me defendia no colégio e tal. E aí uma menina me escreveu dizendo: só tô te escrevendo pra dizer que eu te defendi uma vez de uma menina chamada tal, e blá blá blá. E eu assim, eu não lembrava da situação, não lembrava da menina, não lembrava da menina que me escreveu. E aí eu só fiquei pensando assim, meu Deus, mas o que você quer? Você tá querendo um biscoito? Tipo, muito obrigado por ter, sei lá. Visto uma pessoa sendo humilhada. Exato. E ter falado alguma coisa? E eu não lembrava da situação. E aí eu respondi pra ela: olha que doido, não lembro da situação, não lembro das pessoas. Tipo, foi uma das piores fases da minha vida no colégio. Mas obrigado. E ela nunca me respondeu de volta. Eu acho que eu não dei parabéns pra ela o suficiente, talvez. Que doido. E como que você era no estudo? Você ia bem ou isso te afetava? Não, isso me afetava pra caralho. Eu me refugiava nas HQs, assim, de verdade. Então, Marvel e DC pra mim. Eu assinava aqueles gibizinhos da editora Abril, esperava meu pacotinho verde com 5 edições todo mês ali em casa, ansioso. Lia muita Marvel e DC, e quando a Globo lançou Image também, eu lia muito Image. Wildcat, Gen 13. Mas você chegou a pegar também a fase das graphic novels, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, todas essas... Super, tenho tudo isso. Inclusive, encadernado hoje. O Watchmen, eu acho que eu tenho umas 3 versões de Watchmen. Eu também. Putz, como é bom. Tem aquele ônibus deles, inclusive, e tal. É muito bom. Muito legal. E a série era muito foda também. Porra! Era a muito série foda. Agora, né? Sim, a da HBO. O filme eu não gostei tanto, mas a série é muito boa. O filme eu tenho uma edição em Blu-ray. Eu só disse que ainda tem um Blu-ray em casa. Blu-ray? Que coisa jurássica, vintage, né? Como os homens da caverna faziam, né? Exatamente, como faziam os fenícios. Mas é que tem um Blu-ray cheio de extra que tem tipo uma versão de 5 horas do filme. Quê? Que eu comprei pra ver e nunca assisti. Eu nunca vi essa versão, velho. Comprei importado nos Estados Unidos. E aí deve ter coisa muito legal. Então, né? porque aí eu acho que eles fazem condensado com a animação e põem... Tem aquela animação, né, do Cargueiro Negro, eu acho. O Cargueiro Negro. É, muito legal. Mas eu me refugiava nas HQs, eu não era um aluno incrível. Você escrevia também histórias ou desenhava? Desenhava muita mulher gostosa. Muita mulher gostosa. Tipo aquelas da Image lá. Exato, influenciado pela Image, total. Image, cara, cada página era uma pin-up, né? As meninas naquelas poses impossíveis. J. Scott Campbell. Exatamente. É isso. As mulheres eu ficava encanado. Mas eu ficava encanado, cara. Essas minas, como saltam num prédio de 10 andares de salto,
cai no chão, não estoura o salto, não quebra o pé, nem nada. Exato. Não, e era assim, tipo, uma cinturinha desse tamanho e umas pernas gigantes, assim. A perna, cara, vinha até aqui na pessoa e o restinho. Minha tese é de que isso tudo é culpa de um brasileiro, né? Isso é tudo culpa do Mike Deodato. Deodato, ele desenhava... A Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, que ia ser cancelada na época. Ele fez as vendas subirem porque ele fez ela gostosona. Tipo, ele pegava a referência de mulher brasileira. Você viu depois ele colocando as fotos do lado? Sim. Assim? E hoje em dia já passou essa fase das mulheres gostosonas, né? Ressignificaram os quadrinhos, agora corpos reais e tudo, que também tô achando incrível. Mas tinha um cara que era horrível na Image, cara. Como que era? O Rob Liefeld. Nossa, do Capitão América com peito gigante. Exatamente. Acha o peito de pombo. Acha aí Rob Liefeld, peito de pombo, Capitão América. Coloca nessa tela porque é a coisa mais horrível que você vai ver. Cara, os braços dele curtinhos, assim. Era na época daquele Heroes Reborn. Ele fazia os Vingadores e o Capitão América pra Marvel. Mas é o cara que criou o Deadpool. E ele fazia um sucesso absurdo, né, cara? A galera gostava dele. Fazia. Ele, no X Factor ou X-Force? X-Force. No X-Force que ele desenhava pra Marvel. E o Deadpool ele criou, né? O Deadpool é dele. Ah, tá brincando. Foi ele que criou o Deadpool. Será que é isso mesmo? E o Cable. Caramba, velho. Então esse cara ganhou uma grana legal, hein? E depois fundou a Image com os caras, com McFarlane. Ele que fazia o Spawn, aí tinha o cara, o Silvestre, fazia o Cyberforce, o Jim Lee, o Wildcats. Jim Lee, exatamente. Aí tinha o Gen 13 lá, que era do... Aí cada edição vendia milhões, porque os caras faziam com 3, 4 capas, os caras colecionavam. Eu amava Witchblade. Tô ligado. É do Era do Silvestre, mas quem desenhava era aquele... Olha isso! Então, esse peito de pombo, gente. Uma aula de anatomia, velho. Paquito, comente essa imagem aí. Não, acho que é realmente um dos corpos possíveis. Você acha que é possível? É possível? O cara injetou gasolina no... E o braço dele? Olha, onde segura o escudo e o tamanho... A mão some, né? Não tem saco. É mesmo? Não tem saco. Não, e os gominhos vão se dividindo em pacotes ali. É muito doido, gente. Cara... E a cabeça muito pequena em relação ao peito, né? Cara, eu achava legal se fizesse isso em 3D real, como se fosse um ser humano, pra ver como ficaria ele se movimentando, né? Nossa, mas era uma fase que os gibis vendiam muito porque teve aquela especulação. A galera... Wizard, você lembra que tinha o catálogo dizendo quanto vendia gibi antigo? Exato, o Wizard. E porque a galera começou a achar que os quadrinhos número 1, número 2, esses daí ia ser caro pra caramba. Só que todo mundo comprou 10, 20, aí não valia nada, né? É verdade. Hoje em dia tem o mesmo quadrinho com milhares de capas diferentes. Spawn vendia pra caramba, né? Spawn vendia pra caramba. Aquela edição da Angela, a primeira edição da Angela do Spawn. Deu mó rolo esse negócio. Então, porque aí não podia ser republicada, então essa virou uma edição rara. Exato. Eu amava. Foi um grande refúgio pra mim os quadrinhos, de verdade, assim. Mas eu não tenho muitos amigos de infância ou adolescência, assim. Meus amigos passaram muito ao longo da vida. Eu também... Você cresceu lá? Cresci lá. Cresci... Quando? Pra São Paulo eu vim em 2005. Eu já tinha voltado pro Recife, mas eu concluí a faculdade lá. Eu trabalhava na Globo como estagiário. Mas você fez faculdade do quê lá? Jornalismo. Eu sou formado em jornalismo, pós-graduado em direção editorial e tô concluindo um mestrado agora em comunicação. E tua cabeça, quando fez jornalismo, era trabalhar em revista, jornal? O que era? Cara... O que você sonhava? Assim, eu não sonhava nada. Eu sonhava ter um salário. Sabe como é que eu decidi fazer jornalismo? Eu queria ser médico. Eu queria fazer medicina porque eu achava que era poético trazer vidas ao mundo. Eu queria ser obstetra. Por coincidência, o boy que eu tô pegando agora é obstetra. Tá vendo? De alguma forma você realizou o seu sonho. E aí, eu achava que eu não ia passar. E aí, pensei em fazer artes cênicas ou psicologia. Minha mãe falou que eu ia morrer de fome. E o outro era curso de menina. Ela não me deixou fazer psicologia porque eu era curso de menina. Tá vendo? Ó, homofobia sempre ali. Coitada, minha mãe também não tinha condições de saber disso. Era outra época. E aí, eu tava falando com uma amiga na véspera da inscrição do vestibular. Ela fazia letras. Por acaso, era a menina que perseguiram a gente lá no colégio. E ela era um ano mais velha que eu, já fazia letras. Ela falou, por que você não faz jornalismo? Você vai bem nas redações, tira nota boa em redação e tal. As pessoas da sala de jornalismo que fica do lado da minha são parecidas com você, assim. Vamos que parecido com você, já quer dar uma dica, assim. E aí eu, quer saber? Vou fazer jornalismo. Foi isso. Eu desliguei o telefone, falei pros meus pais, me inscrevi no dia seguinte.
Podia ter dado muito errado. Não tinha nenhuma referência, então, de família, nada? Zero referência. Quando eu me inscrevi, inclusive, os professores diziam: você tem parentes, jornalista? Não. Você tem alguém para te indicar para algum cargo de jornalista? Não. Então você não vai trabalhar com jornalismo. Sério? Está escrito errado, tal. Era Todo nesse mundo dilema. tava lá, tinha alguma conexão, então. E aí, no fim das contas... Mas você gostou quando começou a fazer Quando comecei, eu amei, assim. Me apaixonei, eu gosto, sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. Só nunca tinha considerado. Podia ter dado muito errado. Às vezes eu olho pra minha vida, assim, eu fico vendo um garotinho que dançava a Xuxa e brincava de apresentar programas de TV no interior de Pernambuco com 7, 8 anos. Aí, de repente, eu me corto pra mim, assim, morando em São Paulo, sozinho, longe da minha família, apresentando um programa de TV, sendo viado assumido. Eu fico assim, velho, como é que eu vim daqui até aqui, assim, sabe? Não posso negar que eu me dou esse biscoito, Mas assim. Me dou, você olha pra trás, orgulho. vendo tudo, acaba fazendo sentido, né? Quando você tá vivendo, não faz sentido. Você vai pra cá, depois vai pra cá. Só que você olha, forma uma figura, né? Forma um desenho. Forma, mas assim, foi sofrido. Sim, quando eu vim pra cá, pra fazer o treininho do Estadão, eu queria fazer essa prova do treininho do Estadão de qualquer jeito. Era 78 pra 1 a concorrência. Mas é tipo um estágio? O que é? Você faz uma prova, tem 30 vagas, você faz um curso de jornalismo interno no Estadão e fica de trainee lá. Tá. Ganhando alguma coisa? Não, sem salário. 3 meses. O dinheiro que eu tinha juntado eu dei pro meu pai, que ficou desempregado. Então não tinha como vir. E aí, alguns repórteres da Globo souberam disso, fizeram uma vaquinha e me deram a passagem de volta e falaram: gasta o dinheiro da passagem da volta que você vai ficar. E aí, uma amiga me prestou uma graninha também. Eu vim. Só tinha isso. Eu tinha cuscuz na mala, inclusive, pra poder fazer cuscuz, porque eu não tinha grana pra gastar. Eu não tinha grana pra cortar o cabelo durante 3 meses. Fiz esse trainee, morando de favor, assim. Veio no tudo ou nada, né? Ou dava certo ou dava certo, né? Cara, eu vim pra fazer a prova e achava que eu ia voltar pro Recife um mês depois que eu não ia passar. É mesmo? E aí eu fui ficando, fiz esse trainee inteiro. E eu queria, porque eu queria escrever sobre cultura. Porque a Globo, embora tenha sido minha grande escola, também foi muito traumático, porque me deu a entender que eu não podia fazer televisão. Então, assim, você sabe que tem como você fazer televisão sem ser afeminado, né? Ô, louco. Por que você tá mexendo essa sobrancelha aqui? Por que você tá fazendo isso e aquilo? Era tipo... televisão não é pra mim, então vou escrever sobre cultura. E as pessoas mesmo diziam: por que você não vai pra São Paulo? Lá você pode ser quem você é. Eu amo. É mesmo? Tinha você isso? Pode ser viado. Aqui não. Aqui não, cara. É olha uma só. loucura. E aí... Você faz esse trainee e eles contratavam alguns dos Contrataram alguns dos trainees, só que pra mim... É uma coisa muito doida. Os trainees podiam, no máximo, escrever nota curta no Estadão. Eu consegui fazer 3 matérias de página inteira. Sobre? Caio Fernando Abreu com cartas inéditas, uma entrevista com Fernanda Lima na época, pra revista da TV, na época ainda tinha suplemento e tal. Então, me esforçava, real, a isso. E não me ofereceram uma vaga em cultura, me ofereceram uma vaga em imóveis. Pra mim, que vim do Recife, que não sabia bairro nenhum daqui. Como assim, imóveis, cara? Pois é. E aí eu recusei, porque eu queria escrever sobre cultura. Voltei pro Recife e depois me ofereceram uma vaga na assessoria da Bienal, aqui, ganhando R$1.000 por mês. E eu achei que era um puta salário. E aí fiquei 3 meses de lá. Uma amiga abriu uma vaga na Isto É Gente, aí uma amiga me chamou pra fazer um teste, eu fiz e fiquei. E aí foi. Aí da Isto É eu fui pro Diário de São Paulo. Mas aí já fazendo cultura? Já fazendo cultura. E foi uma grande escola também, que foi onde eu aprendi a fazer crítica, onde eu aprendi